vocês a nossa modalidade aqui de PLR dentro do sistema DBEX. O que eu quero explicar para vocês o PLR? Então, algumas empresas, alguns clientes e alguns sindicatos, eles colocam este benefício, né, esse valor, esse adicional pago anualmente como PLR, que é mais conhecido como participação nos lucros e resultados. Mas pode ser que algum cliente em especial, porque a convenção fala de outra forma, ele venha a pedir suporte sobre o PPR, que é a mesma coisa, é só a nomenclatura que fica um pouquinho diferente, que na verdade é a mesma coisa, só a forma de dizer ele. Então, programa de participação de resultados. Então, não se estranhe se algum cliente falar PLR e outro PPR, os dois são a mesma coisa, tá? Aqui no DBEX, a gente utiliza a nomenclatura como PLR. O que eu quero falar para vocês sobre PLR? Ele não tem data fixa para ser pago, tá? Então, diferente de algumas questões aí que a gente tem na rotina do RH, que a gente tem prazo, que a gente tem data, a gente tem mês certo para fazer o pagamento, o PLR não é dessa forma, tá? O PLR, ele pode ser feito tanto em parcela única, como algumas convenções coletivas estipulam, né? Como também em parcelas, sendo até 2 parcelas. Eu nunca vi mais que 3, o nosso sistema também não tem a parametrização para mais que 3 parcelas, porque de fato ou paga em única ou paga em até 2 vezes, tá? Por que eu falo que ele não tem a data definida? Porque muitas vezes isso vem por acordo mesmo, tá? A gente já viu em algumas obrigações aí anuais que as empresas têm, que o sindicato também tem a participação deles em todo o processo. Então, o PLR, dificilmente você vai ver um acordo só entre empresa e empregado, né? Então, sempre tem uma classe trabalhadora por detrás, definindo algumas regras, definindo valores, definindo a própria data de pagamento, enfim. Então, por isso que a gente vê tanta diferença, né, entre os clientes quando eles precisam fazer o PLR dentro do nosso sistema. Então, o que a gente precisa ter em mente é, não temos data, pode ocorrer de janeiro a dezembro, ele pode ser em forma única ou ele pode ser em até 2 parcelas. O que eu quero falar para vocês sobre PLR dentro do DBEX, tá? Porque alguns de vocês já devem ter acompanhado o cliente, que ele já está lá na hora do gerar mesmo, ele já está na hora do incluir o valor e está com dificuldade ali, a gente acaba entrando com o nosso suporte. Mas talvez alguns de vocês não saibam que dentro do DBEX, além de a gente fazer diretamente lá na nossa tela de PLR, a gente também tem essa informação que pode ser fixada dentro do cadastro do funcionário. Então, para quem ainda não conhece, não sabia que existia, nós temos, gente, dentro do nosso cadastro de funcionário, lá na nossa abinha de configurações, um campo dedicado a ele, que é o campo de PLR, tá? Então, junto com algumas outras informações que a gente amarra aqui ao cadastro do funcionário, nós temos lá o PLR que pode ser fixado. Então, o que eu quero mostrar para vocês? As duas formas que a gente encontra hoje dentro do DBEX para gerar informação. Sendo que dentro do cadastro do funcionário, eu posso fixar ele como em valor, que é esse exemplo aqui em vermelhinho que a gente está vendo. Então, se a minha convenção coletiva determinar que o meu PLR vai ser de R$100, eu já sei que é isso, né? Todo ano é igual, às vezes é um valor fixo mesmo, não varia de ano para ano. Para poupar o meu trabalho, eu já posso deixar ele aqui fixado, R$100, tá? Ou ainda, ele pode ser fixado como percentual. Então, também pode acontecer de ele ser um fixo, praticamente, só que não em valor, um fixo em percentual. Então, todos os anos, o nosso PLR, ele é 5% sobre o salário base do colaborador, tá? Então, se eu for vincular isso dentro do meu cadastro do colaborador, eu vou utilizar o flagzinho de PLR, R$100. Se for em valor fixo. Se for em percentual fixo, vai ser PLR
vou informar o meu percentual, aqui eu estou usando um exemplo de 5%, e eu obrigatoriamente tenho que flegar aqui essa coluninha. Vocês estão vendo que ela está aqui com o percentual. Senão o sistema não vai entender, senão ele está achando que você vai pagar R$ 5 de PLR para essa pessoa. Então, é o único ponto de atenção dentro do cadastro do funcionário. Não esquecer, se for valor, pode ficar sem nada, ele está entendendo que é R$ 100. Se for em percentual, eu obrigatoriamente tenho que informar o meu flagzinho da porcentagem aqui para o sistema acatar, tá? Aí vem a dúvida, né? Mas ele é 5% do quê? Então, até deixei aqui marcadinho para a gente sempre ter como conhecimento e orientação para os nossos clientes de que ele vai buscar o percentual de acordo com o salário do empregado. Então, se essa pessoa ganha R$ 1.000, ele vai buscar 5% do R$ 1.000. Se ele ganhar R$ 12.000, ele vai buscar 5% de R$ 12.000. Então, ele sempre vai buscar pela base do salário daquele funcionário. Por que eu falo que às vezes essa função ela não se torna tão útil? Porque muitas vezes, de um ano para o outro muda, então esse ano foi 100, o ano que vem vai ser 150, eu tenho que vir aqui cadastro por cadastro, eu tenho que alterar, né? Passo agora para 150, para o sistema me trazer certo esse valor. Ou ainda, mudou a porcentagem, não é mais 5, vai ser 10%. Então, eu tenho que vir um a um e alterar. Se eu tenho poucas pessoas na minha empresa, né, poucos colaboradores, ok, eu acho que não é um trabalho tão grande assim. Mas vamos imaginar um cliente aí com 500 funcionários na folha de pagamento e um por um acaba que não sendo tão viável, certo? Então, é uma opção, já vi clientes utilizando dessa forma. E por que eu falo isso? Porque essa parametrização, ela pode interferir no cálculo do PLR quando a gente estiver dentro da tela de cálculo de PLR mesmo. Então, só tomar cuidado, porque às vezes o usuário, sem querer, no momento que ele está registrando esse funcionário na empresa, ele está preenchendo os dados cadastrais, ele está preenchendo os dados pessoais da pessoa, está fazendo as parametrizações aqui, o que tem, o que não tem. Ele acaba aqui no automático, tá? Ele acaba, deixa eu já flegar o PLR, deixa eu já pôr o valor, e ele esquece. E isso depois, se ele não utilizar o PLR através desse cadastro, se ele se esquecer que foi preenchido aqui, vai dar interferência depois na hora de calcular o PLR, se ele estiver buscando outra informação que não seja o cadastro. Às vezes ele vai falar, o cadastro está em branco, nunca coloquei nada lá. Quanto que, na verdade, temos informação. Então, sempre que a gente tiver com diferenças no cálculo de PLR e o cliente estiver afirmando que está errado ou que não está calculando, eu aconselho vocês sempre darem essa olhadinha. Então, cadastro do funcionário lá na abinha de configurações e vamos ver se o PLR tem marcação ou não, tem valor ou não, ok? Então, essa é uma forma que a gente tem para configurar ele. Outra forma é manter todas essas informações em branco, não vou vincular nada aqui e vou calcular o meu PLR diretamente na folha de pagamento de PLR. Eu acho que eu acabei não colocando aqui a telinha para vocês verem, mas é menu RH, folha de pagamento, lá vocês vão ver todas as abinhas, né? Mensal, adiantamento, 13º, acho que a próxima abinha já é a do PLR, então é lá que eu vou ter que começar a alimentar a minha tela para pagamento, tá? Quando a gente faz um incluir dentro da nossa abinha de PLR, é essa telinha aqui que a gente vai conhecer. Eu sei que ela é um pouco confusa para algumas pessoas, então eu estou tentando, através dessa apresentação, dividir as informações com comentários, até para futuramente as próximas consultas servirem, né, para ajudar mesmo. Cada campo, o que quer dizer, o que isso impacta, o que isso representa, porque eu sei que muitas vezes é configuração que fica um pouco dispersa, então vamos tentar tratar cada uma na sua individualidade, entender o conceito mesmo do que eu uso, que hora que eu uso, o que eu tenho que preencher, que informação vai aqui, fica em branco, não fica, então vamos tentar esclarecer aqui todas as telinhas, campos e utilização aqui,
tá? Então, primeira coisa que a gente vai encontrar aqui. O colaboradores eu vou deixar por último, mas vamos começar aqui no nosso vermelhinho, que é os tipos de PLR. Quando a gente trava a informação no cadastro do colaborador, que foi o que eu fiz agora na tela anterior, e eu vou pedir para calcular, flegar, é aqui que eu tenho que indicar para o sistema. Sistema, eu vou calcular o PLR dos meus colaboradores. E eu quero que o cálculo seja baseado no que foi informado no cadastro, tá? Então, às vezes, aqui eu vejo clientes pecando, porque às vezes não entende essa questão do cadastro vinculado ao cadastro dele mesmo, a ficha dele de registro. Informando outras coisas. Então, assim, o sistema ele não vai fazer. Assim, tudo que você informar aqui de parametrização, aqueles campos que você conseguir informar, ele vai começar a te dar resultado diferente, porque ele não vai olhar para cada um, tá? Então, esse é um ponto de atenção. Eu vou usar um exemplo com vocês, baseado no cadastro que a gente acabou de ver, tá? Baseado aqui, ó. Perdão. A gente vai fazer um primeiro exemplo, vendo acontecer com essa informação aqui, presa no cadastro do funcionário. Depois eu vou utilizar o que é possível, tá? Então, aqui nesse exemplo, eu estou utilizando o meu funcionário, que eu vinculei, que é R$100, que é um valor fixo, e que eu vou pagar esses R$100 para ele agora, tá? Lembra que eu falei? PLR, ele pode ser uma parcela, né? A única. Ele pode ser em 2 vezes, então tudo vai de acordo com o documento que eu tenho em mãos, o que foi firmado entre convenção coletiva, sindicato, empresa. E aqui nessa hora é que eu vou dizer para o sistema como que eu quero que ele calcule para mim esse PLR. No primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu vou dizer que eu vou pagar numa vez só, tá? Eu vou utilizar a parcela única. Pagou, pagou, acabou, agora só no próximo ano, tá? Então, totalmente possível. Depois eu tenho um exemplo que onde a gente divide as parcelas, tá? Onde a gente faz uma e depois a gente faz a outra. Mas aqui vamos frisar aqui na função de parcela única. Uma dúvida que eu vejo o pessoal sempre comentar aí, até os usuários, tá? Que às vezes eles falam assim, ok, eu sei que é parcela única que eu vou pagar e eu sei que eu vou buscar a informação do cadastro. Qual que é a informação que eu tenho que pôr aqui? Isso daqui, até quando vocês abrirem a telinha pela primeira vez, ele não vai trazer informação. As datas, elas são diversas, tá? Por quê? Porque é por acordo coletivo. Não tem como nós, sistema saber quais são essas datas. Eu já vi convenção coletiva que trata o PLR anual. Eu já vi aquelas que tratam por semestre. Eu já vi aquelas que começam no ano e terminam no outro. Por exemplo, um PLR começa a ser considerado agora em setembro e vai até o mês de agosto do ano que vem. Então, às vezes não é nem questão de semestre, é questão de período mesmo. Então, para cada caso de cálculo de PLR, a gente precisa entender, junto com o cliente. Falar, cliente, qual que é a sua data de PLR, a data de apuração? O que existe lá no seu acordo, informando que o PLR ele vai ser considerado de tal mês até tal mês, tá? Então, não tem como a gente saber disso e nem é esperado que a gente saiba. A gente só tem que instruir ele na hora de fazer o preenchimento aqui na tela. Então, nesse meu cálculo fictício, eu estou considerando que eu vou pagar R$100 de PLR em uma única vez, e esse PLR ele é referente a janeiro de 2019 até dezembro de 2019. É o mais comum, tá, gente? O pessoal aí fala de PLR, às vezes começa no ano, termina no outro, mas o conceito dele mesmo é tudo que a empresa teve de lucro e de resultado sempre no ano anterior, tá? Onde ela fecha a matrícula, desculpa, ela fecha a contabilidade dela e ela sabe o que entrou de lucro, o que entrou de prejuízo, enfim. Então, é um período de apuração. Isso daqui ele pode ser totalmente alterado, eu posso considerar outra data aqui, se for o caso, tá?
Mas aqui eu estou considerando que o meu PLR ele vai de janeiro a dezembro de 2019, já fechei, já sei que tive lucro, e desse lucro eu consigo fazer o pagamento de R$ 100 por colaborador, tá? Feito isso, eu posso vincular aqui na nossa abinha de colaboradores as pessoas que vão ter direito. Então, é aquela tela que vocês já conhecem, bastante usada no sistema em outras rotinas, que é eu incluir os colaboradores, o sistema vai carregar para mim todo mundo. Eu tenho tanto a opção de marcar todos ou desmarcar, eventualmente, algum que não vá fazer uso daquele benefício, tá? Não vai ser beneficiado com o valor de PLR. Aí, até aí, eu acho que é bem simplesinho, acho que vocês já viram acontecendo, não deve ter dúvida sobre isso, tá? Como eu falei que eu vou dividir a tela em duas explicações, eu vou deixar essa parte aqui de baixo para explicar na sequência, para não confundir muito e vocês terem um entendimento mais completo, tá? Então, eu acho que aqui na parte de cima, vocês já entenderam o conceito. Claro que a gente vai voltar, dando os dois exemplos ainda que faltam, mas eu quero que vocês entendam aqui o que o sistema vai fazer quando ele olhar para o cadastro do funcionário e calcular a parcela única de PLR, tá? Então, o que nós vamos ter na próxima tela é exatamente isso. Então, como uma parcela única, que o sistema, até mostrei aqui na telinha, ó, lá eu não tinha gravado, aqui eu mostro para vocês, a tela é aquela lá, tá? Menu, RH, folha de pagamento, PLR, aí a gente dá um incluir para chegar naquela telinha de parametrização. Então, como eu selecionei que ela é uma parcela única, ele já está dando aqui para mim, tá? Se fosse primeira, se fosse segunda, ele ia mostrar para mim aqui qual que é o tipo de processamento daquele PLR que eu estou gerando, ok? Então, o que o sistema fez para mim? Ele considerou que dentro daquele período que eu informei, né, de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, eu tenho que pagar R$ 100. Da onde que ele buscou? Do cadastro dessa pessoa. Nós vinculamos lá. Se fosse em percentual, ele ia trazer 5%, né, que eu usei lá numa hora na telinha de exemplo, ele ia trazer 5% como pagamento baseado no salário base da pessoa, tá? Novamente eu falo, algumas rotinas no sistema, e o PLR é uma delas, ele é exclusivo para esse tipo de pagamento, tá? Então, é o tipo de folha que a gente chama, né, folha de pagamento de PLR, que não incide imposto, tá? E não incide descontos, não incide nada manual, não tem como o usuário, ter até tem, tá? Vamos deixar os pontos claros aqui. O usuário, ele pode tentar incluir qualquer evento de folha aqui, mas ele não é uma folha normal, ele é uma folha de PLR. Às vezes vocês podem ouvir de cliente umas loucuras assim, eu estou pagando PLR desse funcionário, mas ele tem um desconto aqui comigo, ele pega material na minha empresa, ele está me devendo um valor lá, eu quero pagar, mas eu quero descontar o que ele me deve, assim a gente já mata o que está em haver. Gente, isso não existe. Novamente falando, folha de PLR é PLR. Não venha fazer desconto de farmácia, de convênio médico, de desconto de outras coisas, porque ele não é uma folha normal, ele é uma folha exclusiva para esse pagamento, tá? Eu até informo aqui que o PLR, ele não tem desconto de INSS, tá? Então, não tem incidência. A gente, como funcionário, a gente não é tributado pelo INSS, mas pelo imposto de renda, sim. Se o valor que a empresa está pagando de PLR for maior, hoje é tabela, tá? Isso aqui pode mudar daqui a um tempo, então não é fixo. Hoje a nossa tabela, ela está aqui a partir de 6.677. Se PLR for pago nesse valor ou maior que isso, eu já tenho a tributação de imposto de renda. E o cálculo é normal, como o imposto de renda que ocorre na folha mensal, tá? Então, só mostrando para vocês que é isso aqui que vocês vão encontrar no pagamento de PLR. Ele não traz nada de desconto e ele não traz mais nada. Médias também não tem. Às vezes a pessoa pode falar, tem média sobre PLR? Não, não tem. PLR ele é um pagamento totalmente fora, sabe? Folha de pagamento. Ele não olha
eventos que você lança para o funcionário mês a mês, ele não incorpora nada, ele é um evento individual, tá? Vamos pensar assim. Então, eu acho que aqui, pagamento como parcela única, quando eu vinculo no cadastro do funcionário, é bem simplesinho, né? Eu acho que não tem dúvidas aqui nesse sentido. Só se tiver algum valor diferente, por exemplo, como eu falei, eu vinculei que é R$100 e aqui ele está me trazendo outro valor. Então, vamos investigar, tá? Eu busquei do cadastro mesmo? No cadastro está R$100 mesmo? Será que eu não coloquei R$100 e eu vinculei o flag da porcentagem? Ele vai entender que é 100% do salário? Então, essas coisas que a gente tem que acompanhar com o usuário para eliminar qualquer problema, tá? Então, aqui nós vimos um tipo de processamento de PLR. Vamos voltar agora na nossa talinha, aliás, para frente. Vamos voltar na nossa talinha de configuração de PLR e vamos mostrar como que seria, nesse caso, tá, de pagamento fixo no cadastro, se eu fosse pagar ele em 2 parcelas. Então, não vai ser mais única, tá? Esquece o pagamento único, eu vou pagar ele em 2 parcelas. O que que o sistema ele vai fazer para mim? O mesmo cálculo, a única coisa que ele vai dividir em 2, tá? Então, eu continuo mantendo que eu quero buscar a informação do cadastro, porém, ao invés de selecionar aqui a parcela única, aqui eu vou fazer primeira parcela e depois a segunda parcela, vão ser 2, tá? Aqui eu estou dando um exemplo da segunda parcela, mas poderia ser a primeira também, é a mesma regra, mesmo cálculo, tá? O que vocês podem notar de diferente aqui que eu fiz aqui no meu teste? Eu estou considerando que a primeira parcela puxou um período de apuração do mês de janeiro ao mês de junho, tá? Foi uma simulação que eu fiz que eu acho coerente. Aqui na segunda, eu vou mudar o meu semestre, tá? Então, eu vou colocar que agora a segunda parcela compreende o período de 7 de 2019 até dezembro de 2019, porque a gente está falando do PLR do ano passado, tá? Então, aqui o sistema ele vai trazer para mim. Se é a segunda parcela e eu estou fracionando aqui em 6 meses eu já paguei, estou fazendo o pagamento dos 6 meses restante. Quando eu ponho ele para calcular, esquece essa parte que eu ainda não vi com vocês, tá? Vamos só se apegar aqui às datas. Quando eu ponho para calcular, é isso aqui que o sistema vai trazer para mim. Então, é como se eu estivesse pagando a minha segunda parcela do PLR em outubro de 2020. A primeira eu já paguei e já paguei com os R$50, que é metade do valor que eu informei no cadastro do colaborador. Aqui o sistema vai trazer para mim a outra parte, o que falta para matar os R$100 que eu devo para o meu funcionário de PLR, tá? Então, ele é bem simplesinho nesse ponto. Quais são os pontos de atenção que eu oriento vocês a sempre tomar de cuidado com o cliente? A questão do processamento mesmo. Então, se o cliente está falando que ele está gerando em parcela única, o processamento tem que ser único. Se ele está dizendo que está gerando a primeira parcela e aqui é único, tem coisa errada, tá? Então, tem que entender se já não houve pagamento anterior, se ele não está se confundindo com aquele funcionário, se ele já não pagou, enfim, tá? Pode ter situações aí que a gente tem que resgatar a memória do usuário junto com ele. Então, é a única coisa que eu falo para vocês se atentarem ao tipo de processamento e, no caso, a conferência de valor. Aqui a gente está usando ainda o exemplo de valor fixo no cadastro, ok? Mesma coisa, não tem incidência, não tem imposto, tá tudo certinho, é R$50 que eu tenho que pagar para ele agora no mês de outubro de PLR, certo? Agora, tá? Então, novamente reforçando, se for fixo o valor de PLR no cadastro, ou se for em percentual, ele vai seguir exatamente a mesma regra, tá? Aqui nesse exemplo, até para a gente ser um pouco mais enxuto, né, na apresentação, eu acabei utilizando o valor fixo de R$100, que é mais fácil para a gente ver o cálculo acontecendo, não tem que fazer os cálculos na máquina, né, 5% do salário da pessoa, enfim. Mas ele poderia ter sido calculado agora
com base em 5% que eu vinculei no cadastro. Tá? Então, é a única diferença, porém o cálculo ele é o mesmo. Se eu parametrizei, ele vai seguir essa mesma regra, tá? Aí eu falo sobre a outra opção que nós temos dentro do DBEX, que não necessariamente eu posso vincular, ou eu preciso vincular dentro do cadastro. Eu posso deixar o cadastro do meu funcionário o PLR ele tem que estar desmarcado. Então, eu deixo ele nulo lá. Não tem interferência nenhuma. Por quê? Porque eu vou parametrizar agora, aqui, na hora de gerar, tá? Então, vamos esquecer cadastro. Eu já não vou mais utilizar o que está no cadastro do funcionário. Eu vou utilizar o que eu estou dizendo agora. O que vai valer para o cálculo é agora, tá? Então, qual que exemplo eu vou utilizar primeiro? Vamos aqui na sequência, que é o meu percentual. Quando eu utilizar a forma de percentual, importante, né? Ele está flegado aqui. E eu vou ter que dizer que percentual é esse que eu vou pagar de PLR para os colaboradores, tá? Então, estou utilizando aqui, mais uma vez, um exemplo fictício, que vai ser 10% o pagamento de PLR. Aí vai vir a pergunta, tá, mas se no cadastro do funcionário, quando eu colocava o percentual, ele buscava do salário base do funcionário, aqui ele vai buscar de onde? Aqui ele vai buscar do meu valor distribuído, tá? Como ele não está mais olhando funcionário, ele não está mais enxergando o cadastro e o salário de cada um, né? Cada um tem uma faixa de salário, é nessa hora que eu tenho que informar. Então, vamos pensar. A minha convenção coletiva, o acordo do meu PLR, fala que vai ser 10% o meu valor pago de PLR, baseado num teto ou numa base, depende da forma como ele usa o termo, de R$ 2.000, mas isso aqui poderia ser menos, isso aqui poderia ser o piso da categoria. Se o piso da categoria for aquele desse 1.600 e pouquinho que a gente viu no cadastro, eu posso muito bem estar colocando ele aqui, tá? Tá, mas e os casos de pessoas que ganham mais? Aí eu vou fazendo por partes, aí eu vou parametrizando de acordo com as minhas faixas de salário. Então, se ele vai ser 10% sobre a faixa salarial, cada colaborador tem um valor de salário dentro da minha empresa, eu posso fazendo por partes, eu posso filtrando a tela com os colaboradores que eu vou atingir com aquele percentual naquela base e vou estar gerando o valor para ele corretamente, tá? Então, não tem como eu falar para vocês o que é certo e o que é errado, porque isso daqui ele pode ser uma base de 2.000, desde o chão de fábrica até para o meu gerente geral da empresa ser os mesmos R$ 2.000 de base. Pode ser. Então, não tem como eu falar para vocês, gente, aqui nós vamos ter várias vezes o mesmo valor. Pode ser que não, pode ser que seja a mesma base para todo mundo. Então, muitas formas de se chegar no conceito de PLR, e aqui a gente não consegue detalhar tudo que pode acontecer ali na hora, tá? O valor do teto, como eu estou utilizando os 2.000 e eu estou pegando casos aqui de exemplo mais reais, mais fácil para conferência, eu estou utilizando a mesma informação de valor de teto. Eu estou repetindo aqui os mesmos R$ 2.000 que eu vou estar utilizando de base, tá? Aqui eu estou utilizando acho que eu parametrizei talvez até pensando em 2019, mas eu acabei colocando 2020, mas poderia ser a mesma regra do outro exemplo, tá? Eu poderia considerar que eu estou pagando uma primeira parcela do PLR referente aos 6 primeiros meses do ano. Eu já fechei esses 6 primeiros meses, eu já tenho apurado. Aqui poderia ser 19 tranquilamente, tá? Poderia ser 20 tranquilamente. A gente só não pode ser 21 para frente, porque a gente ainda não tem esses dados, tá? Mas aqui a gente vai utilizar de acordo com o que está negociado lá na convenção, certo? Acho que eu estou informando aqui, né? O período cada cliente vai informar de acordo com a convenção. Se for parcela única, digamos que aqui ela não fosse utilizar 2 vezes, é só eu alterar para única, tá, gente? Mas como a gente vai fazer 2 vezes, eu estou desmembrando ele aqui.
Ainda não vamos falar dessa parte aqui de baixo, tá? Vamos ainda fixar esse ponto aqui para a gente ter entendimento mais completo dele. Então, vamos ver no slide a próxima opção que a gente tem. Então, nós estamos vendo o valor, nós estamos vendo a porcentagem, que eu estou informando os 10%, e uma outra opção de configurar seria o valor, tá? Mesma coisa. Se eu tenho um valor que vai ser igual para todo mundo, eu vou determinar ele aqui, que o valor vai ser R$200. Tanto que o valor distribuído ele já nem habilita para mim, porque eu já estou fixando, ele já é 200, não é mais, não é menos, é 200 para todo mundo, tá? Então, aqui ele nem habilita para a gente informar valor distribuído. É um pouco mais fácil, assim, vamos dizer. O valor do teto, eu acho que ele pegou da última tela, tá, gente? Depois eu vou até confirmar. Aqui eu tô repetindo os R$2.000, mas aqui ele não... Ele vem em branco. Eu manuseio ele de acordo com a informação que eu tenho, tá? Então, eu acho que eu só mantive os 2.000 porque eu tava ainda focada no valor da telinha anterior, tá? A mesma coisa. Então, se eu tô informando que o valor fixo vai ser de R$200, eu quero pagar a primeira parcela sobre os 6 primeiros meses do ano, é assim que eu vou configurar o sistema para ele poder me atender, tá? Então, eu acho que agora a gente consegue entender por que nós temos 3 tipos diferentes aqui, sendo que cada um vai ter uma função, tá? Eu acho que vocês entendendo o conceito de cada um, o que cada um busca, onde cada um puxa a informação, é mais fácil para a gente depois ver o resultado acontecendo na telinha de PLR, tá? Então, vamos lá. Compreendida essa primeira parte aqui, que a gente já sabe como configurar, vamos tratar agora dessa segunda parte aqui, que eu sei que também é dúvida de muita gente, tá? O que o sistema permite que a gente faça, e isso até algumas convenções também falam, tá? Então, o sistema ele foi até ajustado para atender essas necessidades. Porque é muito simples a gente chegar e falar assim, o pagamento de PLR vai ser R$200. Ok, simples assim. Só que daí tem as variáveis, né? Tem assim, o pagamento vai ser R$200, porém, eu tenho algumas atenções aí com quem foi admitido ao longo do ano, com as pessoas que foram desligadas ao longo do ano, com aqueles ainda que ficaram afastados na minha empresa num determinado período ao longo do ano. Então, são situações que agora a gente começa a tratar de forma individual. E é aqui que eu utilizo para parametrizar, simplesmente chegar e aplicar R$200 para todo mundo, até para a pessoa que foi registrada ontem. Registrou ontem, estou gerando, ela já vai ganhar R$200. Não, eu tenho que entender que esses casos, eu posso calcular integral ou eu posso calcular ele como proporcional, ou simplesmente nem calcular. E é isso que o sistema permite a gente fazer agora, tá? Então, dentro dos meus admitidos, nessa hora eu vou configurar, tá? Eu já sei como que vai ser os pagamentos, eu já sei o período que vai pegar aqui, belezinha. Vamos começar a configurar os admitidos. O que eu quero calcular para os admitidos? Considerando que eu vou pagar um período de janeiro de 2019 a junho de 2019. Vamos imaginar, uma pessoa que durante esses 6 meses esteve comigo certinho, trabalhando, integral, ela vai ganhar o valor do PLR nos primeiros 6 meses do ano, tá? Agora, se eu tiver um caso de admissão no meio do ano ou próximo ao meio do ano, essa pessoa, na prática, né, ela não deveria ganhar o valor integral. Eu tenho que proporcionalizar. Então, se eu estou vendo esse período aqui, de janeiro a junho, e eventualmente eu tenho pessoas admitidas no mês de março, ou no mês de abril, até no mês de maio, finalzinho de maio, o que eu vou entender dessa pessoa? Bom, ela não pode ganhar o valor integral como os demais. Então, nessa hora, para
pessoas admitidas, eu vou colocar que eu quero um proporcional. Eu quero que o sistema olhe que ela tem direito ao PLR a partir da admissão dela, e não desde janeiro. Se ela começou a trabalhar comigo em março, por que eu vou pagar janeiro para ela? Janeiro, fevereiro, ela não era minha funcionária. Então, não faz sentido. A mesma coisa vai acontecer com quem for demitido, tá? O sistema ele vai gerar um olerite de PLR para as pessoas demitidas. Só que ele também vai entender aquelas pessoas que ficaram comigo nesse período. Então, de janeiro a junho, se eu tenho pessoas que foram demitidas dentro desse período, ele vai olhar e vai falar, bom, para essa pessoa eu não posso calcular inteiro, para essa pessoa eu também tem que calcular proporcional, porque ela foi desligada no final de março, então ela só tem os 3 primeiros meses, ela não tem abril, ela não tem maio, ela não tem junho, ela já não estava mais comigo. Então, aqui eu vou utilizar o proporção nesses casos. A não ser que a pessoa fale assim, o usuário, a empresa, bom, para os demitidos eu não vou calcular. Aí é só utilizar a setinha aqui e ele vai dar essa opção aqui, não calcular, porque é essas opções que nós temos, tá? Ou ele é proporcional, ou ele é integral, ou ele não calcula. Então, se no momento de parametrizar a tela, eu vou falar que não quero calcular para esses demitidos, é só eu usar a setinha aqui por não calculo, ele vai neutralizar qualquer demitido que ele encontrar nesse período, tá? Depois, se for para calcular, o usuário vem aqui e trata ele de forma individual. A mesma coisa vai acontecer para os meus afastados. Então, cabe ali uma análise minha na hora de ver todos os afastados que eu tenho por doença, por acidente de trabalho, por licença maternidade, enfim, algumas outras situações de afastamento até esse ano, né? Diante de tudo que nós tivemos aí com medidas provisórias, reduzindo jornada, suspendendo contratos, enfim. Acho que vai dar um pouquinho aí de pano para manga para os usuários de RH saber se nessas situações vai caber pagamento, não vai, se tem que proporcionalizar, se vai ser integral, enfim. Então, isso daqui pode ser bem útil também aí esse ano, diante de tanta coisa que nós tivemos de mudança, tá? O que eu gosto de utilizar aqui na incidência? Vocês já conhecem a nossa prática dentro do sistema e, né, baseado na legislação, que a gente tem aqueles 15 dias de fração, que a gente usa para férias, que a gente usa para 13º, né? Então, pessoas que trabalharam comigo pelo menos 15 dias no mês, eles passam a ter direito a esse pagamento. Pessoas que não chegaram a ficar os 15 dias comigo no mês, eles perdem direito ao pagamento. Mas em que momento que esses 15 dias vale? Em todos. Esses 15 dias vai valer para mim nos casos de admissão, ele vai valer para desligados, ele vai valer para os afastados, mesma regra, tá? Então, se eu vinculei aqui que eu quero que o sistema olhe para esses casos com fração de 15 dias, ele vai falar, ok, admissão no dia 16 de abril. 16 de abril, ele não trabalhou 15 dias dentro de abril. Então, no caso dessa pessoa admitida no dia 16 de abril, ele não vai considerar o mês de abril inteiro, ele vai começar a considerar a partir do mês de maio. Então, maio e junho, porque eu estou fazendo pagamento até junho, tá? A mesma coisa. Se a pessoa ela foi demitida no dia 20 de abril, opa, ficou 15 dias comigo. Então, ela tem direito de janeiro até abril, porque ela foi demitida depois de ter trabalhado 15 dias de abril comigo, tá? Então, a regrinha é mais ou menos essa, né? Para vocês fixarem 15 dias, vai valer para todos eles. O que é essa nossa data aqui? A gente fala como data de corte, tá? Totalmente manual. Isso aqui ele não vai vir parametrizado. É o usuário, na hora de fazer a parametrização do PLR, ele vai ter que ter o censo dele aqui e analisar. Bom, se eu estou pagando um PLR, a primeira parcela, ou se for parcela única, ou se eu estiver na segunda parcela, e eu já sei qual período aquela parcela se refere, qual que é a data de corte que eu vou utilizar? Estou utilizando sempre a data do último dia do mês final. Então, se aqui fosse
a segunda parcela e tivesse dezembro de 2019, com certeza eu iria utilizar a data de corte como dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2019. Por quê? Eu vou pedir para o sistema, encontre para mim, até essa data, quem são os meus casos de admissão, de demissão e de afastado, que eu vou ou não calcular proporcional. Ou se eu não for calcular, daí ele não vai ter efeito, né? Porque daí ele não vai precisar olhar caso a caso e calcular valor algum, tá? Então, o que eu sinto da dificuldade na hora de parametrizar essa tela são com essas informações. Às vezes, só olhando aqui na apresentação, pode não ficar tão claro, mas o conceito que a gente tem que saber para poder orientar o cliente é exatamente esse. As datas em que eu tenho que considerar para o meu pagamento, as situações em que eu tenho que tratar de forma diferenciada, que é a admissão, desligamento e a pessoa afastada. Se eu tenho uma data de corte para o sistema não invadir, ou seja, se o sistema encontrar alguém após 30/6, ele não vai calcular. Talvez ele vai calcular na segunda parcela, mas na primeira não. Se eu tenho uma pessoa que foi admitida a partir de julho, ele não pode calcular agora. Ela não tem direito. Ela vai ter direito quando aqui for a parcela 2 e aqui eu tiver um novo período informando, tá? Então, essas coisas que a gente precisa ter em mente, a forma como o sistema vai trabalhar para a gente, de acordo com o que a gente está informando aqui na parametrização do PLR, tá? Acho que eu não sei se eu destaco aqui, não destaco. Então, vamos só falar aqui sobre essa última linha aqui. Por que eu nem comentei? É muito simples. Vamos entrar no mesmo raciocínio que a gente tem com o 13º, por exemplo, tá? PLR, vamos imaginar a mesma coisa. Prolabore, que seriam os meus sócios, diretores, muitas vezes é o dono da empresa, tá? Então, a não ser que o departamento, a diretoria, falar que você tem que gerar esse PLR para o diretor, senão não tem o porquê você estar informando que vai calcular para a Prolabore, tá? A mesma coisa para estagiário. Então, como o estagiário ele tem a lei dele e não se enquadra na nossa lei de CLT, nós não temos a obrigação, porque o estagiário ele não é um vínculo, diferente dos nossos funcionários CLT. Então, não vejo razão para pagamento do estagiário, a não ser que a empresa utilize um bom senso e fale, não, eu quero calcular também para um empregado meu que está aqui, não é empregado, né? Para o vínculo que está como estagiário, essa pessoa que está trabalhando aqui, estagiando na minha empresa. Quero calcular para ele, todo mundo vai receber, não é justo ele não receber. Ok, é pura opção, é só ele informar aqui. A mesma regra para autônomo, não vejo sentido a gente calcular um PLR de alguém que não é funcionário nosso, prestou serviço um mês só aqui com a gente e desapareceu, tá? Nada impede, totalmente configurável aqui se o usuário quiser, certo? Então, vamos começar na prática o que eu acabei de falar com aquelas parametrizações que nós fizemos para calcular na admissão, calcular no desligamento, calcular para quem é afastado, tá? Só um ponto de atenção. Nos 3 próximos slides que eu vou estar mostrando, o cálculo está baseado em valor fixo, tá, pessoal? Eu não coloquei o percentual agora para não ficar mais confusão, mas a regra é a mesma. Se eu estiver utilizando percentual, 5%, 10%, 20%, o que for, se eu parametrizei que eu quero calcular em percentual baseado no valor X, ele vai calcular para mim, tá? Todos os próximos exemplos estão baseados em valor fixo dos R$200. Então, vamos lá. Quando eu ponho para processar, né, só voltar à telinha anterior, coloquei aqui os colaboradores, né, que vão participar desse pagamento de PLR. É muito simples, só dar um confirmar na tela. Ele vai carregar as informações um a um. Aqui, ele já está me mostrando, então, um caso que eu vou conferir se está certo ou não. Então, a gente está falando de primeira parcela, está mostrando aqui para mim. E eu informei que era R$200 o valor fixo, mas ele não trouxe R$200 para mim e nem trouxe aquele semestre, né? De 1 de 19 a 6 de 2019, ele só trouxe 4. Mas por que ele trouxe 4? Aí a gente começa
a configurar, aliás, a conferir e ver por que o sistema jogou só 4 meses de PLR e não 6 meses na primeira parcela. Então, nesse caso, eu identifiquei que a pessoa foi admitida no mês 15, aliás, perdão, no dia 5, no dia 15 do mês 2, tá? Então, 15 de fevereiro. Aí você vai falar assim, mas ele tem 15 dias, só que a gente está falando de fevereiro. E fevereiro é o mês mais atípico que a gente tem no ano. A gente não tem 30 dias nele completo. Então, aí tá uma pegadinha que fevereiro faz muito com a gente, tá? Tirando os outros meses que eu tenho 30 ou 31, tá tudo certo. Mas fevereiro faz uma pegadinha, porque sempre eu vou olhar, né, dentro daquele ano, até que dia foi, ou ele foi 28 ou ele foi 29 dias, não passa disso. Então, provavelmente, nesse caso aqui, a partir do dia 15 de fevereiro, que ele começou a trabalhar comigo, que ele foi registrado na minha empresa, até, acho que o dia 28, talvez em 2019, agora não me lembro se foi 28 ou 29. Ele não teve aqueles 15 dias de trabalho. Então, o que o sistema vai considerar para pagamento para essa pessoa? Ele vai ignorar fevereiro, infelizmente, e vai começar a contar para efeito de pagamento a partir de março. Então, a gente vai ter março, abril, maio e junho, que foi o que eu parametrizei lá. Eu quero a primeira parcela referente ao primeiro semestre do ano, de janeiro a junho, tá? Então, nessa situação aqui, é só conferência, a não ser que o cliente ligar desesperado, tiver uma situação lá que calculou errado, não pode ser 133 aqui, tem que ser R$ 200. Então, vamos entender o porquê que ele não colocou R$ 200. Aí a gente encontra essa situação aqui. Aí você vai me perguntar, ok, e se na parametrização eu tivesse colocado para calcular integral? Então, aqui, na admissão, eu usei proporcional e ainda salientei, eu quero que calcule baseado em 15 dias de trabalho. Se porventura que eu tivesse utilizado o nosso integral, ele ia desconsiderar o que eu estava dizendo, para calcular só dos dias, né, dos meses completo. Aqui ele ia trazer para mim, então, 6 meses e R$ 200. Aí que o usuário precisa entender, o cliente tem que saber, vou precisar calcular proporcional ou vamos mandar integral para todo mundo. Então, aquela parametrização de antes vai influenciar no meu resultado de agora. Por essa razão, esse colaborador, na admissão do dia 15, ele não vai ter direito, tá? Se fosse uma pessoa também admitida no dia 20 de junho, aí você vai me falar, mas a gente parametrizou lá que eu quero que busque até junho. Sim, só que ele foi admitido no dia 20 de junho. Ele não teve 15 dias de trabalho dentro do mês. Então, o sistema não vai calcular. Ele vai ter direito só o próximo pagamento, que começa num próximo período, tá? Eu acho que ficou claro para vocês aí essa questão da proporção. Então, aqui eu dei o exemplo que nós temos dentro da admissão. Vamos ver um caso de afastamento, que é um também dos tipos que eu tenho para calcular proporcional ou não, tá? Então, quando eu vou conferir esse colaborador nosso aqui, eu identifico que ele vai receber só a proporção de 3 meses e deu só R$ 100. Aí eu falo, bom, o que aconteceu? Ele estava comigo, ele é um funcionário antigo, já tem um tempo que ele está trabalhando, e às vezes eu não lembro, né, dos afastamentos e tudo mais. Só que, infelizmente, quando o valor não bate, a gente tem que sair resgatando tudo que a gente tem. Então, primeira coisa que eu fiz, vamos ver a data de admissão. Será que ele não está comigo desde 2019? Será que ele entrou em 2019? Estou achando que ele é antigo, né? E será que não? Então, primeira coisa que eu faço, eu vejo o nosso cadastro de colaborador. Então, aqui eu printei uma parte do cadastro dele. E, para minha surpresa, ele é funcionário antigo, sim. Ele está comigo desde 2016. Então, se eu estou fazendo um pagamento de 2019, esse funcionário estava trabalhando, né? Por que será que o sistema não colocou o valor inteiro para ele? Aí eu vou ter que rastrear a segunda informação. Será que ele teve afastamento? Então, eu habilito lá a nossa telinha de afastamento, tá aqui é o print também, tá? E daí eu vejo que, de fato,
no ano de 2019, ele teve um afastamento logo no comecinho do mês. Então, ele se afastou em março, né, dia 1º de março. Foi um acidente de... foi uma doença, foi afastamento por doença, não é acidente de trabalho. Mas é uma doença que vai manter ele afastado por pelo menos 50 dias, isso se não até mais, tá? Então, esse funcionário, se eu for considerar os 50 dias dele de afastamento, a partir do dia 1º de março, o sistema está me dando uma previsão que ele voltaria a trabalhar no dia 24. Mas ele não voltou. Por que ele não voltou? Porque a gente já está agora aqui no mês 9, ó. A gente já está em setembro. E ele não voltou, teve uma complicação, ele continua afastado. Então, quantos meses de 2019 ele trabalhou? Apenas 3 meses. Tá? 3 nada. 3 meses. Janeiro, fevereiro, 2 meses, na verdade, ele trabalhou, desculpa, porque foi logo no dia 1º, tá? Então, ele só trabalhou janeiro e fevereiro comigo. Ele não teve esse retorno, ele não... A previsão era 20/4, mas ele ainda não retornou. Só um minutinho, eu acho que aqui eu fiz uma confusão aqui, eu não printei a tela. Eu até fiz a simulação, porque o resultado está dando 3 meses, mas eu não printei. Peço desculpa para vocês. Na verdade, o que eu simulei aqui para vocês entenderem? O retorno dele, eu até fiz, mas ele não está aparecendo aqui o retorno. Mas, na verdade, ele retornou na data certa. Então, o que o sistema ele vai entender aqui nesse caso? Durante esse período em que ele ficou afastado, que foi de 1º de março de 2019 a 20/4 de 2019, o sistema ele vai tirar fora. Por quê? Porque eu pedi aqui que para casos de afastados, eu não quero que calcule integral, eu quero que olhe somente para os meses onde ele realmente trabalhou. E foi o que o sistema fez. Então, o sistema ele só calculou proporcional considerando os meses de trabalho antes do afastamento e depois do afastamento, quando ele volta, até aquele período que eu informei, primeiro semestre de 2019, que vai até junho, tá? Então, esse é um caso típico que pode também acontecer. Então, sempre verificar no cadastro de afastamento se houve um período longo, né? Que às vezes é um afastamento de uma semana. Uma semana não vai refletir nada, tá? Até 15 dias ele não reflete em nada. Passou disso, um afastamento maior que 15 dias, aí sim ele começa a interferir. Em várias coisas, tá? Não só no nosso PLR, ele interfere em férias, ele interfere em 13º também, ok? Então, esse é um caso que a gente precisa entender com o cliente se teve afastamento e se tá tudo certinho, calculando da forma correta. O nosso último exemplo é um caso de desligamento. Então, eu posso, na hora ali de calcular para todo mundo, deixar de fora o meu desligamento para não calcular e depois vir tratando ele individual, sabe? Calcular de todo mundo e o deles, dos desligados, eu vou olhando depois um a um, checando as informações. Mas caso eu queira já calcular junto, eu também vou considerar se ele vai ter a fração de 15 dias trabalhados, se vai ser proporcional ou não. Então, esse caso foi o mesmo caso de proporção. Então, tem aqui colaborador, o sistema já inclusive está me trazendo que status é demitido, então já não é uma pessoa ativa aqui comigo, e ele já me deu uma referência apenas de 4 meses, quanto na verdade era para vir aqueles 6 meses, né? Os 6 primeiros meses do ano. Então, novamente, eu tenho um valor menor do que eu informei lá. Não é os R$200, está vindo 133. Como aqui na cara ele já está demitido, né? A gente bate o olho já tem a informação, eu só vou apenas consultar. Vai que às vezes essa demissão aconteceu no final do mês e o sistema não está entendendo o mês cheio. Então, eu acessei o cadastro, né? Fichinha lá do colaborador, e eu só consultei aqui a data de rescisão dele. E daí eu pude ver que a rescisão foi no dia 21/4. Então, no mês 4, ele trabalhou aquela fração de 15 dias. Se ele trabalhou, e eu pus para ser proporcional,
ele vai trazer para mim o mês 4 também, por isso que ele está trazendo a referência 4, janeiro, fevereiro, março, abril, tá? Do mês 6, aliás, do mês 5 e mês 6, ele tira fora, a pessoa já não estava mais comigo, não era mais colaborador, então não tenho por que eu calcular PLR para ele, tá? Então, o sistema já vai identificar isso. São as 3 formas que nós temos, tá? De calcular. É isso que eu quero que vocês tenham sempre em mente, como que o sistema vai trazer o cálculo mediante a minha configuração daqui. Tem alguns clientes que utilizam sim PLR, então dá para a gente tomar como exemplo aí algumas situações reais de empresas que anualmente fazem esse pagamento. Então, se depois, por curiosidade, alguém quiser buscar um saque antigo com a descrição de PLR, entender o conceito, entender o que foi aplicado na época para essa pessoa, se porventura a empresa ela teve alguma regra diferente do que nós temos aqui para gerar o pagamento de PLR, a gente precisa conhecer essa regra para depois ver até onde a gente consegue ir com o sistema, tá? Até os exemplos que eu dei agora com vocês, e eu não me estendi muito, porque senão ia ficar realmente muito longo o assunto, estou considerando um pagamento de primeira parcela, então se vocês olharem aqui, ele está tudo como processamento primeira parcela, tá? Mas nada impede de eu estar gerando a segunda, é a mesma coisa, é o mesmo processo, a mesma parametrização, tá? A única coisa que eu vou informar diferente é o meu período. Aí eu vou pegar o segundo semestre daquele ano e não mais o primeiro. E tenho que informar que é a segunda parcela. É a única coisa que difere um do outro, tá? E a parcela única também faz parte aí do nosso dia a dia, é totalmente válida também. Eu encerro meu treinamento de PLR por aqui. Espero que vocês tenham feito também um bom aproveitamento de conteúdo. Aí as dúvidas que forem surgindo, a gente vai sanando aí no dia a dia. Agradeço vocês pela atenção e até uma próxima.